Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo X e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Hoje exploraremos uma estratégia de avaliação de ações interessante que se baseia no modelo de Gordon, mas com a reviravolta. Vamos discutir a fórmula de Bazin, que envolve a construção de uma fórmula de avaliação de ações a partir do modelo de Gordon com manipulação na taxa de crescimento. Também vamos entender os conceitos por trás dela, aprender como é calculada e discutir suas implicações. Se não sabe sobre o que estamos falando, fique até o final e entenda como essa fórmula pode te ajudar a perceber se o preço de uma empresa é justo ou não. Se é novo aqui no canal, veja a lista Analisar é Fundamental e entenda os indicadores fundamentalistas e como eles te ajudam na hora de decidir qual empresa investir. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, fazer um comentário dizendo se já conhece os indicadores e se está gostando dessa série. Vamos lá então? Bom, o título do vídeo é a fórmula de Bazin, mas antes eu vou fazer aqui um resumo muito rápido do livro do Bazin. Aliás, se você quer ver um resumo mais detalhado, veja o resumo aqui no canal, que eu fiz um resumo aqui completo do livro do Bazin. Aqui é só os principais pontos, tá? Então, o livro é Faça Fortuna Antes que Seja Tarde. Ele é um livro escrito por Décio Bazin, um renomado investidor e autor brasileiro. Isso é da década de 80, tá, pessoal? Aliás, 70 e 80 foi quando ele operou bastante na bolsa. O livro apresenta uma abordagem de investimento a longo prazo, focada em ações de empresas que pagam dividendos consistentes e estáveis. E ele destaca o seguinte: o investimento de valor e dividendos, ou seja, ele usa o value investing, mas ele quer que a empresa pague dividendos. Para ele não faz sentido se não pagar dividendos. E ele quer comprar ações subvalorizadas. Essa é a lógica dele. No livro também ele apresenta a fórmula de Bazin. É a fórmula que leva o nome dele hoje, a gente chama de fórmula de Bazin, mas se você for pesquisar, você vai achar uma fórmula de Gordon, na verdade é um modelo de Gordon, que eu tenho certeza que o Bazin deve ter se inspirado nela. Então ele cria a sua fórmula fazendo uma manipulação na taxa de crescimento do modelo de Gordon. E ele coloca esse crescimento igual a zero. Quando ele considera esse investimento igual a zero, tem algumas implicações que a gente vai discutir mais tarde. O Bazin argumenta que investidores devem evitar uma diversificação excessiva e concentrar seus investimentos em um número limitado de ações de empresas sólidas que pagam bons dividendos. Você sabe quem é bom pagador de dividendo são as empresas maduras e estáveis. Então você reduz bastante o escopo aqui, principalmente no Brasil. Ele usa a análise fundamentalista para tudo. Outra coisa que a abordagem dele é o longo prazo e paciência. E ele tem uma cautela em relação às ações de crescimento. Por quê? As ações de crescimento, como elas estão mais alavancadas, elas estão naquela fase de crescimento, elas estão pegando todo o seu lucro e reinvestindo, então ela também pode ser mais arriscada. Ele não gosta dessa abordagem. No livro ele conta algumas histórias de sucesso que vale a pena ler, apesar de ser antigo o livro, como ele faz tudo em dólar, dá para você ter uma ideia dos valores hoje. É tranquilo de entender. E ele também faz algumas considerações práticas na hora de selecionar ações, criar uma carteira de investimento e como monitorar esses investimentos ao longo do tempo. Em resumo, o Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, ele oferece uma abordagem de investimento conservadora, de longo prazo, enfatizando a importância dos dividendos e da análise fundamentalista. O livro, você pode interpretá-lo como um guia prático para investidores que desejam construir riqueza de maneira sólida e segura no mercado de ações. Então, como eu já disse, se você deseja um resumo mais detalhado, dá uma olhada aqui no canal que eu tenho esse resumo feito aqui do livro, tá bom? Eu quero ouvir de vocês. Vocês já leram esse livro? Se leram, deixa aí. Já li, gostei, não gostei. É importante a gente ter esse feedback, tá? E se não leram, eu te convido a ver o resumo do livro, que eu acho que você vai, no final das contas, você vai querer comprar esse livro, porque vale muito a pena você ter ele como um guia de referência. Então, vamos lá. Para falar de fórmula de Bazin, a gente tem que falar da fórmula de Gordon. Na verdade, a fórmula de Gordon não é chamado de o modelo de Gordon. Ele é uma ferramenta de avaliação de ações que calcula o valor intrínseco. O valor intrínseco é aquele valor que alguns chamam de preço justo, né? Ou seja, é o preço que a empresa vale de acordo com os seus fundamentos. E ele também se baseia nas ações pagadoras de dividendos.
A fórmula ela é a seguinte: o valor intrínseco ele é igual ao dividendo anual dividido pela taxa de desconto menos a taxa de crescimento. O dividendo anual é o valor de dividendos pagos pela empresa aos acionistas em um ano. A taxa de desconto representa o retorno exigido pelos investidores para investir em ações. É uma medida de custo de oportunidade. Por exemplo, Selic está 12,25. Você deve pensar, cara, por que eu vou investir numa ação se eu não ganho 12,25 sem risco? Né? Essa aí é uma taxa que você pode pensar, essa seria minha taxa de desconto. É aí que meu limite, tá? Tem outros critérios para escolher, mas um exemplo bem prático é esse. Uma outra coisa que o modelo de Gordon considera, ele dá ênfase na taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento ela é um dos elementos mais críticos na fórmula do Gordon. Ela influencia significativamente o valor intrínseco da ação. A gente pode elencar alguns pontos-chave sobre a taxa de crescimento. A taxa de crescimento positiva significa que os dividendos da empresa estão aumentando ao longo do tempo. Isso é um sinal positivo para os investidores, pois significa que as empresas estão se expandindo e gerando mais lucro. Taxa de crescimento zero. O modelo de Gordon assume que os dividendos permanecerão constantes no futuro. Isso é útil para avaliar ações de empresas maduras que não estão mais experimentando crescimento significativo. E se ela for negativa, a taxa de crescimento for negativa, indica que os dividendos estão diminuindo. Isso pode ser um sinal de problemas financeiros ou mudanças no ambiente de negócio da empresa. Pode ser, né? Vamos supor que você tem uma empresa que ela domina certa área, aí entra concorrência. De repente, começa a minar a estabilidade dessa empresa e ela não consegue te pagar tanto dividendo quanto ela conseguia, ela tem que reinvestir mais. O modelo do Gordon, ele ilustra como o valor intrínseco de uma ação está diretamente relacionado à taxa de crescimento dos dividendos e um aumento nessa taxa de crescimento ou uma redução na taxa de desconto aumentará o valor intrínseco da ação, enquanto a redução da taxa de crescimento ou um aumento na taxa de desconto terá o efeito oposto. Para quem entende mais de matemática, basta dar uma olhadinha na fórmula que você entende muito bem como é que funciona isso. Se você mexe na parte de baixo da equação, se ela aumenta, você está diminuindo o valor intrínseco. E se diminui, você está aumentando o valor intrínseco. É isso que está querendo dizer isso aqui. Então, quando você avaliar ações usando o modelo de Gordon, é importante considerar cuidadosamente a taxa de crescimento, uma vez que ela desempenha um papel fundamental na determinação do valor intrínseco da ação. E isso é uma complicação. Daí, nosso amigo Bazin, ele pensou nisso, eu imagino, ele deve ter olhado e falar, cara, isso é complicado de ficar calculando, mas como é que será que eu posso mexer nisso? Aí ele propôs essa fórmula. Ele pegou o modelo de Gordon e colocou o seguinte, bom, e se a taxa de crescimento for zero? A taxa de crescimento zero significa que os dividendos futuros permanecerão os mesmos. É uma estimativa, né? Então, a fórmula é essa aqui, ó. Valor intrínseco é igual ao dividendo anual só pela taxa de desconto. Facinho, né? Aqui, ó, você vê o desenvolvimento que eu botei na tela. Você considera a taxa de crescimento igual a zero. Então, dá dividendo anual sobre a taxa de desconto. Bom, aí fica mais fácil de calcular, né? A consideração que você faz a respeito disso é que quando a taxa de crescimento é igual a zero, que esse dividendo que a gente tem agora, ele se mantém no futuro e seria uma boa estimativa de dividendos. Por isso que a gente tem que considerar muito bem na hora que você está fazendo estimativas e verificar se não há alguns fatos não recorrentes, como, por exemplo, o pagamento de dividendo da Petrobras ano passado. Ele foi muito alto. Provavelmente isso não aconteça na história da Petrobras, sempre. Então, qual que é a vantagem de usar o Bazin ao invés do Gordon? Bom, a principal vantagem ela é a abordagem conservadora que a taxa de crescimento igual a zero representa, que a gente já falou sobre isso. Isso é, ele não faz suposições otimistas sobre o crescimento futuro dos dividendos, né? Então, é mais restrito. Na verdade, ele não relaxou, ele apertou a fórmula, ficou mais conservador. E, portanto, essa fórmula ela se aplica mais para empresas maduras e estáveis. E diminui o leque também. Lembra da diversificação que é reduzida? Agora, você pensando nisso, como eu acabei de citar agora, a Petrobras pagou muito. Alguma empresa aí também pagou muito ou pagou muito pouco.
Aí você pega o último ano e faz a estimativa de dividendos com base nisso. Vai dar errado. Isso não vai dar certo. Aí, um outro cara aqui, que está vivo até hoje, que é o Luiz Barsi Filho. Ele é um bilionário da Bolsa, é o maior CPF da Bolsa. Olha a carinha dele aí, para vocês verem. Ele teve uma ideia, ele pensou nisso e falou, pô, eu podia dar uma melhorada nisso aqui, né? E como é que ele faz? Bom, a gente já viu como é que o Bazin faz. O Barsi, ele simplesmente vai pegar a média dos últimos 5 anos de dividendos. Quando você calcula a média, você dá uma reduzida nesse evento não recorrente, né? O ideal mesmo é você fazer um tratamento mais sofisticado e eliminar o que se chama de outliers. Aliás, se vocês quiserem que eu fale sobre isso, deixa aqui nos comentários para eu falar mais detalhadamente sobre a detecção de eventos considerados não normais e como é que você trata isso em fórmulas ou matematicamente ou estatisticamente para você ter estimativas mais estáveis. Então, quando o Barsi considera a média de vários anos, ele leva em conta a estabilidade dos dividendos da empresa e evita essas flutuações anormais que podem ocorrer em um único ano, devido a fatores excepcionais. Em contabilidade, a gente chama de não recorrente, né? Eventos não recorrentes, que é um tipo de ganho ou perda normal ou atípico. Na verdade, é uma coisa não frequente, que a gente vê isso relatado nos demonstrativos financeiros da empresa. O Barsi, ele também argumenta, eu estou falando muito do Barsi aqui, né, mas eu acho importante vocês já terem esse link, ou no final das contas, o preço do Barsi ele vai ser mais estável do que o do Bazin, tá? Por isso que eu estou falando dele agora. Então, o Barsi argumenta que a média dos últimos 5 anos é uma maneira de lidar com a volatilidade nos pagamentos de dividendos e proporciona uma visão mais consistente do histórico da empresa. A abordagem também leva em consideração a capacidade da empresa de manter dividendos estáveis ao longo do tempo, que é um sinal de saúde financeira e comprometimento com os acionistas. Então, ao adotar essa abordagem, o Barsi procura avaliar a capacidade da empresa e manter seus dividendos no futuro, tornando seu preço teto mais sólido e realista. Não sei se o Barsi fez isso consciente ou inconscientemente, mas essa abordagem dele é uma adaptação da fórmula do Bazin, que também enfatiza a estabilidade dos dividendos, mas Barsi adiciona a consideração da média dos 5 anos para fornecer essa estimativa ainda mais sólida, né? Vocês concordam com isso? Deixa aí nos comentários. Aliás, se você nunca tinha ouvido essa relação dessas fórmulas, deixa aí no comentário também. Não se esquece de deixar um like também, né? Se essa informação está sendo útil para você, vai ser útil para mim esse like seu. Beleza. Então, a gente já falou sobre isso. Agora você sabe como calcular. Sabe? Então vamos aqui na nossa planilha, né? Moleza aqui. A gente vai vir aqui, ó, nesse quadro. Vai ser igual, a gente já sabe o que a gente quer, né? Igual o quê? Os dividendos do último ano. A gente tem isso aqui calculado. 9,27. Né? Dividido pelo quê? A taxa de desconto. Aqui, que é um problema mais ou menos, né? O Barsi considera isso 6% ao ano. Mas aí depende do seu conservadorismo ou não. Por exemplo, eu botei aqui, taxa de referência Selic. Vamos colocar aqui. Com 6%, como está aí, presta atenção no valor que deu aqui, ó. R$ 154,49. O que quer dizer isso? Bom, segundo a fórmula, está dizendo o seguinte, até R$ 154,49, eu estou pagando aqui na Petrobras, lembra que isso aqui a gente está analisando a Petrobras, né? Ok, mas, na boa, 154, eu nunca vi a Petrobras chegar nesse valor. Lembra quanto é que está a Selic hoje? 12,25. Mudei. 75,67. Entenderam? Aí você é um cara mais conservador ainda. Falou, não, mas 12,25 para mim é pouco, é Selic só. Para investir numa ação e correr risco, eu quero a Selic e mais um prêmio. Aí você vem aqui e põe, sei lá, 14,25. Você quer 2% de prêmio para você colocar seu dinheiro em risco.
porque senão você deixa no Tesouro Selic, não é isso? Aí você vai aqui, altera de novo, caiu para 65,05. Esse é o valor intrínseco aqui, calculado pela fórmula do Bazin, tá bom? Só para a gente deixar mais completinho aqui, lembra que tem a margem de segurança? Você pode implementar a margem de segurança aqui também, ó. A gente vai pegar aqui, o valor vai ser 1 menos a margem de segurança que a gente quer, né? E multiplica, na verdade estou multiplicando por 0,70, né? Pelo valor aqui, o valor intrínseco. Pronto, aqui seria 45,53. Isso com a nossa taxa de desconto 14,25%. Beleza? Agora, se você quiser calcular a fórmula do Barsi, você vem aqui, olha o histórico de dividendos. Vamos lá no dividendos. Eu não vou calcular aqui não, mas fica como exercício. Calcula esse preço do Barsi aí e deixa aqui no comentário e a gente discute aí o que você usou. Entra no grupo do Telegram também, aí a gente pode discutir isso bem legal aqui, fazer essa relação. Voltando aqui, você já tem aqui, ó, você pega aqui os últimos 5 anos e põe aqui, ó, agrupa por ano, ó. Pronto, olha que moleza que ficou. Aí você vem 2023, tem pagamento ainda esse ano, hein? Então você pega 2022, 21, 20, 19 e procura aqui o 18. Tem mais para trás se você quiser. Você bota max aqui, ó, tá? Então, ó, 22, 21, 20 não pagou, ó, 19, 18. Se você quiser pega mais um aqui para dar uma compensada. Então, é que esse período aqui a Petrobras não pagou, né? Vai dar uma distorçãozinha aqui. Mas olha só como é que 2022 está um negócio meio fora da curva, né? Tá vendo? Sobre o que o Barsi alerta quando ele tira a média, é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é chamado de outlier em estatística. E geralmente a gente trata isso aqui e retira isso das contas. Mas a fórmula de fazer isso, você vai pegar os últimos 5 anos, vamos pegar uma outra ação aqui que não tenha tanto problema assim. A gente pode pegar aqui, por exemplo, Itaúsa, que é uma pagadora de dividendos. E aí vocês vão visualizar melhor aqui. Ó, vamos aqui nos dividendos aqui. Beleza. Você pode botar aqui o max, agrupa por ano. Tá bom, é 22, 21, 20, 19. Você pega, e aí 18, né? Aí você pega esses últimos aqui, ó. Já aparece, ó, 61 centavos, 39 centavos, 64, 64 centavos, 1,19 e 95 centavos. Calcula a média, aí você vai substituir aqui a mesma fórmula e muda a taxa de desconto. O que o Barsi faz é utilizar 6%. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, pergunta aí nos comentários ou vá lá no grupo Telegram que a gente discute um pouco melhor isso. E eu incentivo demais vocês a pesquisarem mais sobre essas fórmulas, entender mais, principalmente a galera mais matemática aí, dá uma olhadinha nessas fórmulas e vejam as relações que ela tem. Na verdade, eu nunca tinha visto isso escrito sobre o modelo de Gordon e o Bazin. Eu tirei da minha cabeça isso, fiz essa relação. E eu queria ver a opinião de vocês. Se vocês gostariam que eu elaborasse um vídeo mais detalhado sobre a aplicação prática dessas fórmulas, deixa nos comentários aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se não se inscreveu no canal, isso me dá muita motivação, porque eu produzo muito material e eu acho que eu tenho muito pouco assinante, né? Eu não sei. 14 mil só, tem cara aí que tem 5 bilhões. Aí você olha lá, se você espremer não dá nada. Vamos combinar que eu estou precisando de mais gente aqui no meu canal. Vamos lá? Eu conto com vocês. Bom, fiquem à vontade para compartilhar suas ideias, perguntas, sugestões. Eu geralmente leio todos os comentários e eu gosto de saber o que vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos. Eu sempre anoto e vou deixando aqui de material. À medida que eu vou tendo tempo, eu vou preparando esse material para vocês. E se você ficou até agora, escreve aí no comentário, #Bazin, que eu vou saber quem é que chegou até aqui. E se vocês acharam esse vídeo útil, deixa um like, compartilha com os amigos e, além disso, se você quer me ajudar mesmo, torne-se membro. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.